Es partes do sistema límbico que controlam os comportamentos cruciais para O convívio de animais sociais são. o hipocampo. É o portal da memória, onde lembranças recentes são processadas para virar memórias de longo prazo. O nome significa cavalo marinho, devido à sua forma peculiar. Uma lesão nessa região destrói a capacidade de guardar memórias antigas. Você se torna prisioneiro do. Presente. A amígdala. É o local das emoções, principalmente do medo. É lá que as emoções são primeiro registradas e geradas. Seu nome significa amêndoa. O tálamo é como uma estação de transmissão que recolhe sinais do tronco encefálico e os envia aos vários níveis corticais. Seu nome quer dizer Câmara interna. O hipoalamo. Regula a temperatura do corpo, o ritmo circadiano, a fome, a sede e aspectos da reprodução e do prazer. Situa-se abaixo do tálamo, daí seu nome. Por fim, temos a terceira e mais recente região do cérebro mamífero, o córtex cerebral, que é a camada externa do cérebro. A última estrutura cerebral a surgir da evolução é o neocórtex, que significa casca nova. Tal estrutura governa o comportamento cognitivo superior, sendo mais desenvolvida em humanos. Ocupa 80% da nossa massa cerebral, apesar de ser fina como um guardanapo. Nos ratos, o neocórtex é liso, mas nos humanos é cheio de circunvoluções, permitindo que uma grande superfície se acomode dentro do crânio. Em certo sentido, o cérebro humano é como um museu, guardando resquícios dos estágios anteriores de nossa evolução ao longo de milhões de anos, expandindo para fora e para frente em tamanho e função. Este é também o caminho, grosso modo, trilhado por uma criança recém-nascida. O cérebro do bebê se expande para fora e para frente, talvez reproduzindo os estágios de nossa evolução. Apesar de o neocórtex parecer simples, as aparências enganam. ao Microscópio, podemos apreciar a complexa arquitetura do cérebro. a massa. Cinzenta consiste em bilhões de células minúsculas chamadas neurônios. Como Uma gigantesca rede telefônica. Eles recebem mensagens de outros neurônios por meio dos dendritos, que são como raízes brotando em uma extremidade do neurônio. Na outra extremidade há uma fibra longa, chamada axônio. O axônio conecta-se a até 10.000 outros neurônios através dos dendritos. Na junção entre os dois há uma brecha minúscula, chamada sinapse. Essas sinapses agem como portões, regulando o fluxo de informações dentro do cérebro. Substâncias químicas especiais, chamadas neurotransmissores, podem entrar na sinapse e alterar o fluxo de sinais. os neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina E a noradrenalina ajudam a controlar a corrente de informações que se movimentam por miríades de percursos neurais e por isso exercem um efeito poderoso sobre nosso humor, nossas emoções e nossos pensamentos e estado mental. Ver figura 4. Essa descrição do cérebro era a representação básica do nível de conhecimento na década de 1980. Nos anos 1990, porém, com a introdução de novas tecnologias no campo da física, o mecanismo do pensamento passou a ser revelado com muito mais detalhes, desencadeando a explosão atual de descobertas científicas. Um dos motores dessa revolução foi o aparelho de IRM, imagem por ressonância magnética, IRM, uma janela para o cérebro, para entender as razões pelas quais essa nova e fundamental tecnologia ajudou a decodificar o cérebro pensante. É preciso retomar alguns princípios básicos da Física. As ondas de rádio, que são um tipo de radiação eletromagnética, podem atravessar diretamente o tecido sem causar dano. Os aparelhos de IRM tiram proveito disso, permitindo que as ondas eletromagnéticas penetrem livremente no crânio. Assim, essa tecnologia tem apresentado fotografias sensacionais de algo antes considerado impossível de ser captado: o funcionamento interno do cérebro enquanto experimenta sensações e emoções. Ao observar a dança das luzes piscando no aparelho de IRM, podemos acompanhar os pensamentos se movimentando dentro do cérebro. É como poder ver dentro de um relógio em funcionamento. O primeiro aspecto que se nota no aparelho de IRM é o enorme cilindro da
Bobina magnética, capaz de produzir um campo magnético de 20 a 60 mil vezes maior que o da Terra. Esse ímã gigantesco é um dos principais motivos para que um aparelho de IRM pese 1 tonelada, ocupe uma sala inteira e custe muitos milhões de dólares. Os aparelhos de IRM são mais seguros que os de raios-x, porque não criam íons perigosos. A tomografia computadorizada, TC, também pode criar imagens em 3D, expõe o corpo a uma dose muito maior que o raio-x comum, e por isso tem que ser muito bem regulada. Em contraste, as máquinas de IRM são seguras quando usadas adequadamente. Um problema, porém, é o descuido de operadores. O campo magnético é forte o suficiente para arremessar instrumentos pelos ares, se o aparelho for ligado no momento errado. Muitos já se machucaram, e houve até mortes. Os aparelhos de IRM funcionam assim: o paciente se deita e é inserido num cilindro contendo 2 grandes bobinas que criam o campo magnético. Quando? O campo magnético é ligado. Os núcleos dos átomos dentro do corpo agem como uma agulha de bússola, alinhando-se horizontalmente na direção do campo. Então é gerado um pequeno pulso de frequência de rádio, fazendo com que alguns núcleos do corpo se virem na direção oposta. Quando os núcleos voltam à posição anterior, emitem um pulso secundário de rádio, que é então analisado pelo aparelho de IRM. A análise desses pequenos ecos permite reconstruir a localização e a natureza desses átomos, como o morcego, que usa o som para determinar a posição dos objetos em seu caminho. Os ecos criados pela IRM permitem aos cientistas recriar uma imagem extraordinária do interior do cérebro. Os computadores reconstruem a posição dos átomos, fornecendo belos diagramas em 3 dimensões. Quando foi introduzida, a IRM mostrava a estrutura estática das várias regiões cerebrais. Entretanto, em meados dos anos 1990, foi inventado um novo tipo de IRM, chamado funcional, ou IRMF, que detectava a presença de oxigênio no sangue do cérebro. Para diferentes tipos de IRM, os cientistas colocam uma letra minúscula na frente, mas vamos manter a mesma sigla para designar todos os tipos de aparelho IRM. O IRM não consegue detectar diretamente o fluxo de eletricidade nos neurônios, mas como o oxigênio é necessário para fornecer energia aos neurônios, o sangue oxigenado pode rastrear indiretamente o fluxo da energia elétrica nos neurônios e mostrar como as várias regiões do cérebro interagem umas com as outras. A varredura por IRM já invalidou definitivamente a ideia de que o pensamento está concentrado num único ponto. Em vez disso, pode-se ver a energia elétrica circulando em partes diferentes enquanto o cérebro pensa. Acompanhando o percurso dos pensamentos, a varredura por IRM lançou uma Nova luz sobre a natureza dos males de Alzheimer e Parkinson, da esquizofrenia. E de diversas outras doenças mentais. A grande vantagem das máquinas de IRM é a sofisticada capacidade de localizar partes do cérebro tão minúsculas quanto uma fração de milímetro. Uma varredura por IRM não cria somente pontos numa tela bidimensional, chamados pixels, mas também pontos no espaço tridimensional, chamados voxels, produzindo um conjunto luminoso de dezenas de milhares de pontos coloridos, em 3D, no formato de um cérebro. Como cada elemento químico responde a frequências de rádio diferentes, pode-se alterar a frequência do pulso de rádio e assim identificar diversos elementos do corpo. Como foi dito, aparelhos de IRMF concentram-se nos átomos de oxigênio contidos no sangue a fim de medir o fluxo sanguíneo, mas os aparelhos de IRM podem também ser sintonizados para identificar outros átomos. Apenas na última década foi introduzida uma nova forma de IRM, chamada de imagem de tensor de difusão, ITD, que detecta o fluxo de água no cérebro. Como a água segue os caminhos neurais, o aparelho de ITD produz belas figuras, que parecem trepadeiras entrelaçadas crescendo num jardim. Assim, os cientistas podem determinar instantaneamente como certas partes do cérebro estão ligadas a outras. Entretanto, a tecnologia de IRM tem algumas desvantagens. Embora tenha uma qualidade incomparável em termos de resolução espacial, sendo capaz de mostrar voxels do tamanho de uma cabeça de alfinete em 3 dimensões, não é tão boa em resolução temporal.
Leva quase um segundo inteiro para seguir o percurso. Várias empresas já estão oferecendo aparelhos de IRM como detectores de mentiras, que começam a ser utilizados em casos judiciais. Mas é importante observar que as varreduras por IRM só indicam aumento de atividade cerebral em certas áreas, enquanto exames de DNA podem mostrar com precisão uma parte em 10 bilhões ou mais. Na varredura por IRM isso não acontece, porque é preciso ativar várias áreas do cérebro para se inventar uma mentira, e essas mesmas áreas são responsáveis também pelo processamento de outros tipos de pensamento. A varredura por eletroencefalograma, EEG. Outra ferramenta que investiga o cérebro a fundo é o EEG, o eletroencefalograma. O EEG foi introduzido há muito tempo, em 1924, mas só recentemente foi possível empregar computadores para dar sentido a todos os dados fornecidos por eletrodo. Para usar o aparelho de EEG, em geral o paciente coloca um capacete de aparência futurista com vários eletrodos na superfície. Versões mais avançadas colocam na cabeça do paciente uma redinha contendo uma série de pequenos Eletrodos. Esses eletrodos detectam os pequenos sinais elétricos que circulam no cérebro. Uma varredura por EEG difere de uma por IRM em vários aspectos cruciais. Como vimos, a varredura por IRM emite pulsos de rádio no cérebro e depois analisa os ecos que retornam. Isso significa que é possível variar o pulso de rádio a fim de selecionar diferentes átomos para análise, tornando o aparelho muito versátil. O aparelho de EEG, porém, é estritamente passivo, isto é, ele analisa os pequenos sinais eletromagnéticos que o cérebro emite naturalmente. O EEG é excelente para registrar os vastos sinais eletromagnéticos que irrompem em todo o cérebro, o que permite aos cientistas medir a capacidade geral do cérebro quando dorme, quando se concentra, relaxa, sonha, etc. Diferentes. Estados de consciência vibram em diferentes frequências. Por exemplo, o sono Profundo corresponde a ondas delta, que vibram de 0,1 a 4 ciclos por segundo. Estados mentais ativos, como na resolução de problemas, correspondem a ondas Beta, vibrando de 12 a 30 ciclos por segundo. Essas vibrações permitem que várias áreas do cérebro compartilhem informações e se comuniquem umas com as outras, mesmo estando localizadas em lados opostos. Além disso, enquanto o fluxo de sangue por IRM só pode ser medido algumas vezes por segundo, o EEG mede a atividade elétrica instantaneamente. As maiores vantagens do EEG, porém, são a conveniência e o custo. Até alunos do ensino médio fizeram experimentos em suas casas com sensores de EEG colocados na cabeça. Entretanto, a grande desvantagem do EEG, que impediu seu desenvolvimento durante décadas, é a grande deficiência em termos de resolução espacial. O EEG capta sinais elétricos que já foram difundidos depois de passar pelo crânio, tornando difícil detectar atividades anormais originadas nas profundezas do cérebro. Observando a produção dos confusos sinais do EEG, é quase impossível dizer com certeza em qual parte do cérebro eles foram criados. Além disso, movimentos lentos, como mexer um dedo, podem distorcer o sinal, às vezes, tornando o procedimento inútil. Varreduras por tomografia por emissão de pósitrons, TEP. Outro instrumento do mundo da física é a tomografia por emissão de pósitrons, TEP, que calcula o fluxo de energia no cérebro localizando a presença de glicose, a molécula de açúcar que alimenta as células. Assim como a câmara de nuvens que fiz quando estudante, a varredura por TEP utiliza partículas subatômicas emitidas pelo sódio 22 dentro da glicose. Para dar início à varredura por TEP, injeta-se no paciente uma solução especial contendo um açúcar levemente radioativo. Os átomos de sódio dentro das moléculas de açúcar são substituídos por átomos de sódio 22 radioativo. Cada vez que um átomo de sódio decai, emite um elétron positivo, ou pósitron, que é facilmente detectado pelos sensores. Acompanhando o percurso dos átomos de sódio radioativo no açúcar, é possível traçar o fluxo de energia dentro do cérebro vivo. Em vários aspectos, a varredura por TEP consegue os mesmos benefícios que a por ressonância magnética, mas não tem a resolução espacial detalhada de uma Foto de IRM. Contudo,
em vez de medir o fluxo do sangue, que é apenas um indicador indireto do consumo de energia no corpo. A varredura por TEP mede o consumo de energia, portanto está mais ligada à atividade neural. Mas há outra desvantagem. Ao contrário da IRM e do EEG, a varredura por TEP é levemente radioativa, e desse modo os pacientes não podem ser submetidos a ela de forma contínua. Em geral, a varredura por TEP não pode ser aplicada a uma pessoa mais que uma vez por ano, devido aos riscos da radiação. Magnetismo no cérebro. Na última década, vários novos aparelhos de alta tecnologia passaram a ser utilizados por cientistas, inclusive a varredura eletromagnética transcraniana. EMT, a magnetoencefalographia, MEC, a espectroscopia no infravermelho. Próximo, NIRS, da sigla em inglês para Near Infrared Spectroscopy. EA. optogenética, entre outros. O magnetismo tem sido usado para desligar, de forma sistemática, partes específicas do cérebro sem a necessidade de abri-lo. A física básica por trás. Desses novos instrumentos é que um campo elétrico de rápida variação pode criar um campo magnético e vice-versa. A MEC mede passivamente os campos magnéticos produzidos pelas variações dos campos elétricos do cérebro. Esses campos magnéticos são fracos e extremamente pequenos, apenas 1/bilionésimo do campo magnético da Terra. Assim como o EEG, a MEG é muito boa na resolução temporal, chegando a 1 milésimo de segundo. Sua resolução espacial, porém, é de apenas 1 centímetro cúbico. Ao contrário da medição passiva da MEG, a EMT gera um grande pulso de eletricidade, que cria um surto de energia magnética. O aparelho de EMT é colocado próximo ao cérebro, de modo que o pulso magnético penetra no crânio e cria outro pulso elétrico no interior do cérebro. Esse pulso elétrico secundário, por sua vez, é suficiente para desligar ou amortecer a atividade das áreas cerebrais selecionadas. Historicamente, os cientistas dependiam da ocorrência de derrames ou tumores para silenciar certas partes do cérebro, e então determinar o que elas faziam. Com a EMT podem-se desligar ou amortecer partes do cérebro, em segurança, conforme a necessidade. Aplicando energia magneticum. Determinado local do cérebro, é possível definir sua respectiva função por meio da simples observação de mudanças de comportamento do paciente. Por Exemplo, aplicando pulsos magnéticos no lobo temporal esquerdo, observa-se que a capacidade de falar é comprometida. Uma possível desvantagem da EMT é que esses campos magnéticos não penetram muito fundo no interior do cérebro, porque os campos magnéticos diminuem muito mais rapidamente do que a usual lei do inverso do quadrado da distância para a eletricidade. A EMT é muito útil para desligar partes do cérebro perto do crânio, mas o campo magnético não atinge centros importantes, em locais mais profundos, como o sistema límbico. Contudo, as futuras gerações de aparelhos de EMT podem vir a superar esse problema técnico aumentando a intensidade e a precisão do campo magnético. Estimulação cerebral profunda. Outra ferramenta que tem sido vital para os neurologistas é a estimulação cerebral profunda, ECP. As sondagens inicialmente realizadas pelo Dr. Penfield eram relativamente toscas. Hoje os eletrodos podem ser finos como fios de cabelos e atingir áreas específicas no interior mais profundo do cérebro. A ECP Não só permite localizar a função de várias partes do cérebro, como também pode ser usada para tratar distúrbios mentais. A ECP já provou seu valor no tratamento da doença de Parkinson, em que certas regiões cerebrais ficam hiperativas e costumam gerar um tremor incontrolável das mãos. Mais recentemente, esses eletrodos tiveram como alvo uma nova área cerebral, chamada área de Brodmann número 25, que costuma ficar ativa demais em pacientes deprimidos que não reagem nem a psicoterapias nem a medicamentos. A estimulação cerebral profunda tem dado um alívio miraculoso, após décadas de tormento e agonia, a pacientes que sofrem de depressão há muitos anos. A cada ano são encontradas novas finalidades para a estimulação cerebral profunda. De fato, praticamente todas as principais doenças do cérebro têm sido reexaminadas à luz dessa e de outras novas tecnologias de varredura cerebral.
Isso promete ser um novo campo importante para o diagnóstico, e até para o tratamento das doenças. Optogenética, o cérebro transparente. Outra descoberta espetacular torna o cérebro totalmente transparente, de modo que os caminhos neurais podem ser vistos a olho nu. Em 2013, cientistas da Universidade de Stanford anunciaram que conseguiram tornar transparente o cérebro inteiro de um camundongo, e também partes de um cérebro humano. O anúncio foi tão espantoso que ganhou a primeira página do New York Times. Com. A manchete cérebro transparente como gelatina para investigação científica. No nível celular, as células vistas individualmente são transparentes, com exposição total de todos os seus componentes microscópicos. Porém, quando bilhões de células se unem para formar órgãos como o cérebro, os lipídios, agregados, gorduras, óleos, ceras e substâncias químicas não solúveis em água, tornam o órgão opaco. A chave da nova técnica é remover os lipídios, mas deixar os neuroníons intactos. Os cientistas de Stanford fizeram isso colocando o cérebro em hidrogel, uma substância como gel, composta principalmente de água, que se liga a todas as moléculas, exceto aos lipídios, colocando o cérebro numa solução saponácea. Com um campo elétrico, os lipídios se integram à substância, que quando é descartada deixa o cérebro transparente. A adição de corantes torna visíveis os caminhos neurais. Isso possibilita identificar e mapear os diversos caminhos neurais do cérebro. Tornar um tecido transparente não é novidade, mas conseguir as condições necessárias para deixar o cérebro inteiro transparente exigiu muita criatividade. Queimei e derrete mais de 100 cérebros, confessa o Dr. Kang-Gun Chung, um dos principais cientistas por trás do estudo. A nova técnica, chamada Clarity, pode ser aplicada também a outros órgãos, até órgãos preservados durante anos, em substâncias químicas como o formol. Ele já criou fígados, pulmões e Coracos transparentes, essa nova técnica tem aplicações admiráveis em toda a Medicina, mas, principalmente, irá acelerar a localização de caminhos neurais no cérebro, que é o foco de intensas pesquisas e financiamentos. 4 forças fundamentais. O sucesso dessa primeira geração de varreduras cerebrais é espetacular. Antes de Sua introdução, apenas cerca de 30 regiões cerebrais eram conhecidas com alguma certeza. Hoje, o aparelho de IRM sozinho consegue identificar de 200 a 300 regiões, abrindo fronteiras inteiramente novas para a ciência do cérebro. Em vista de tantas novas tecnologias de varredura introduzidas pela física apenas nos últimos 15 anos, cabe perguntar: haverá mais? A resposta é sim, mas serão variações e refinamentos das anteriores, e não tecnologias radicalmente novas. Isso porque só existem 4 forças fundamentais: gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte que regem o Universo, Os físicos vêm tentando encontrar evidências de uma quinta força, mas até o momento essas tentativas fracassaram. A força eletromagnética, que ilumina cidades e representa a energia da eletricidade e do magnetismo, é a fonte de quase todas as novas tecnologias de varredura, à exceção da TEP, que é regida pela força nuclear fraca. Uma vez que os físicos têm mais de 150 anos de experiência no uso da força eletromagnética, não há mistério em criar novos campos elétricos e magnéticos. Portanto, qualquer nova tecnologia de varredura cerebral será muito provavelmente uma modificação das tecnologias existentes, e não algo inteiramente novo. Assim como ocorre com muitas tecnologias, o tamanho e o custo dos aparelhos irão diminuir, aumentando significativamente a utilização dessas sofisticadas máquinas. Os físicos já estão fazendo os cálculos necessários para fazer um aparelho de IRM caber num telefone celular. Ao mesmo tempo, o principal desafio para as varreduras cerebrais é a resolução, tanto espacial como temporal. A resolução espacial da IRM irá aumentar na medida em que o campo magnético se torne mais uniforme e que os componentes eletrônicos fiquem mais sensíveis. Atualmente, a IRM só vê pontos ou voxels dentro de uma fração de milímetro. Mas cada ponto pode conter centenas de milhares de neurônios. Novas tecnologias de varredura devem reduzir ainda mais esse espaço. O santo
Graal dessa abordagem será criar um aparelho do tipo IRM que possa identificar cada neurônio e suas conexões. A resolução temporal de aparelhos de IRM é limitada também porque eles analisam o fluxo do sangue oxigenado no cérebro. O aparelho propriamente dito tem uma resolução temporal muito boa, mas rastrear o fluxo do sangue diminui sua velocidade. No futuro, outros aparelhos de IRM serão capazes de localizar diferentes substâncias mais diretamente ligadas à ativação dos neuroníons, permitindo assim uma análise em tempo real dos processos mentais. Por mais espetaculares que tenham sido os progressos nos últimos 15 anos, eles são apenas uma amostra do futuro. Novos modelos do cérebro. Historicamente, a cada descoberta científica surge um novo modelo do cérebro. Um dos mais antigos é o do homúnculo, um homenzinho que vivia dentro do cérebro e tomava todas as decisões. Essa imagem não era muito útil, por que não? Dizia o que se passava no cérebro do homúnculo. Talvez houvesse um Homunculo oculto dentro do homunculo. A introdução de aparelhos mecânicos simples trouxe outro modelo do cérebro, o de uma máquina, como um relógio, com rodinhas e engrenagens. Essa analogia foi útil para cientistas e inventores como Leonardo da Vinci, que até projetou um homem mecânico. No final dos anos 1800, quando o vapor esculpia novos impérios, surgiu outra analogia, a da máquina a vapor, com fluxos de energia competindo entre si. OS. Historiadores acreditavam que o modelo hidráulico tinha afetado a imagem que Sigmund Freud fazia do cérebro, onde havia uma luta contínua entre três forças. O ego representando o EU e o pensamento racional, o ID representando o S. Desejos reprimidos e o superego, representando a nossa consciência. Nesse modelo, se houvesse muita pressão devido a um conflito entre os três, poderia haver uma regressão ou um colapso geral de todo o sistema. Esse modelo era engenhoso, mas, como o próprio Freud admitiu, requeria estudos detalhados do cérebro em nível neuronal, o que levaria a outro século. No início do século XX, com a ascensão do telefone, apareceu outra analogia, a de uma mesa telefônica gigantesca. O cérebro seria uma malha de linhas telefônicas conectadas a uma vasta rede. A consciência seria uma longa fileira de telefonistas em frente a um grande painel de interruptores, continuamente ligando e desligando fios. Infelizmente, esse modelo nada dizia sobre como as mensagens eram ligadas entre si para formar o cérebro. Com a invenção do transistor, um outro modelo entrou em voga, o computador. As velhas centrais de comutação foram substituídas por microchips, contendo centenas de milhões de transistores. Talvez a mente fosse apenas um Programa de software rodando em Wettware. Isto é, tecido cerebral em vez de Transistores. Esse modelo permanece até hoje, mas tem limitações. O modelo transistor não explica como o cérebro efetua computações que exigiriam um computador do tamanho da cidade de Nova York. E o cérebro não tem programa, nem sistema operacional Windows, nem chip Pentium. Além disso, um microcomputador com chip Pentium é extremamente rápido, mas tem um Problema. Todos os cálculos passam por esse único processador. O cérebro é o Oposto. A ativação de cada neurônio é relativamente lenta, mas isso é amplamente compensado por existirem 100 bilhões de neuroníons processando dados simultaneamente. Portanto, um processador paralelo lento pode superar um único processador muito veloz. A analogia mais recente é com a internet, que une bilhões de computadores. Nessa imagem, a consciência é um fenômeno emergente, surgindo milagrosamente da ação coletiva de bilhões de neuroníons. O problema dessa imagem é que não diz absolutamente nada sobre como ocorre esse milagre. Varre toda a complexidade do cérebro para baixo do tapete da teoria do caos. Sem dúvida, todas essas analogias têm alguma verdade, mas nenhuma delas capta realmente a complexidade do cérebro. Entretanto, uma analogia que achei útil, embora também imperfeita, é a de uma grande corporação. Nessa analogia, Há uma imensa burocracia e níveis de autoridade, com vastos fluxos de informação canalizados em setores diferentes. Mas as informações importantes acabam chegando ao diretor-geral, no centro de comando. ali são tomadas es. Decisões finais.